Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Além da Bíblia, mitos e lendas do fim do mundo. Antes de mergulharmos nos mitos e lendas do fim do mundo, é importante entendermos como essa fascinante ideia tem sido abordada ao longo da história. Diversas civilizações e religiões têm suas próprias interpretações sobre eventos catastróficos. Vamos falar nas antigas civilizações, algumas das civilizações antigas, que tinham visões sobre o fim do mundo, como os egípcios, sumérios, babilônios, persas, entre outros. Vamos também explicar as crenças e mitologias. Vamos interpretar eventos catastróficos, como sinais de um fim iminente, e como suas mitologias e religiões influenciavam essas crenças. Também em relatos escritos, vamos tentar mencionar textos ou inscrições antigos, que abordam essas crenças sobre o fim do mundo, destacando o contexto histórico em que foram escritos. Os eventos astronômicos e naturais. Vamos falar como eventos astronômicos, como eclipses ou cometas, e fenômenos naturais, como terremotos e tempestades, eram interpretados por essas civilizações como sinais de mudanças cósmicas ou do apocalipse. Também os legados culturais, dando destaque como essas crenças e mitologias antigas influenciaram a cultura, a arte, a arquitetura e até mesmo as práticas religiosas dessas civilizações. E as diversidade de perspectivas. Lembre-se de ressaltar que as visões do fim do mundo variavam de acordo com cada cultura, e que, apesar de suas diferenças, todas refletiam o anseio humano de entender o desconhecido e o destino da humanidade. Vamos agora explorar alguns mitos intrigantes de civilizações antigas, começando pela mitologia nórdica, com a profecia do Ragnarok, uma batalha épica entre deuses e gigantes. Em seguida, viajaremos para o povo maia, que também tinha suas visões do fim dos tempos. No mundo da mitologia nórdica, uma das narrativas mais impactantes é o Ragnarok, também conhecido como o Crepúsculo dos Deuses. Nessa antiga lenda, prevê-se o fim do mundo, marcado por uma série de eventos catastróficos. De acordo com a mitologia escandinava, o Ragnarok é um momento de confronto épico entre os deuses e as forças do caos, representadas pelos gigantes e suas ferozes criaturas. Essa crença ancestral sobre o fim do mundo estava intrinsecamente conectada ao contexto histórico dos antigos povos germânicos e escandinavos. Transmitida oralmente por gerações, essa mitologia foi mais tarde registrada em textos escritos, como o Édida em prosa e o Édida poética, que nos oferecem vislumbres do rico imaginário dessas culturas. O Ragnarok simboliza a inevitabilidade da destruição e o ciclo eterno de renascimento. Apesar da aparente tragédia da batalha final, a lenda também traz esperança, pois do caos surge um novo começo. O Deus do céu e a deusa da terra iniciam um novo mundo onde a humanidade pode recomeçar. Esse mito influenciou profundamente a cultura nórdica, alimentando a crença na imprevisibilidade da vida e a importância de enfrentar as adversidades com coragem. O Ragnarok também serviu como uma reflexão sobre os mistérios do destino e a busca por significado na existência humana. Mesmo nos dias atuais, o impacto do Ragnarok na cultura popular é notável. Referências a esse mito podem ser encontradas em várias obras de ficção, filmes, jogos e outras formas de entretenimento, destacando a perenidade e a relevância dessa narrativa, através dos séculos. Assim, o mito do Ragnarok continua a cativar a imaginação das pessoas, proporcionando um olhar fascinante sobre as visões de mundo e os anseios dos povos nórdicos antigos em relação ao fim do mundo. Outra intrigante narrativa sobre o fim do mundo nos leva ao antigo Império Maia, onde encontramos as enigmáticas profecias do calendário. A civilização maia desenvolveu um elaborado sistema calendárico, baseado em observações astronômicas precisas, permitindo-lhes acompanhar ciclos cósmicos. As profecias do calendário maia traziam previsões sobre grandes eventos cósmicos e mudanças no mundo, incluindo a possibilidade de eventos catastróficos e o fim dos tempos. Essas profecias foram registradas em inscrições, códices e estelas maias, permitindo-nos compreender a importância que os maias atribuíam a essas visões do futuro.
O contexto histórico desse mito está diretamente ligado à cultura maia, uma civilização altamente avançada, que floresceu na América Central. Seus conhecimentos em astronomia permitiam que eles compreendessem e interpretassem os movimentos celestes, associando-os a mudanças na Terra. A crença nas profecias do calendário maia proporcionava aos maias uma compreensão do tempo, como um elemento cíclico e em constante transformação. A visão de um mundo em constante fluxo e renascimento influenciava sua cultura, religião e até mesmo a tomada de decisões políticas. Embora muitas pessoas associem as profecias do calendário maia ao fim abrupto do mundo, é importante esclarecer que os próprios maias não afirmavam explicitamente tal evento. Em vez disso, essas profecias representavam o término de um grande ciclo, marcando o início de uma nova era. Ao longo do tempo, o legado das profecias do calendário maia foi interpretado de diferentes maneiras. Alguns acreditavam em catástrofes globais, enquanto outros enfatizavam a mudança espiritual e a transição para um estado mais elevado de consciência. Nos tempos modernos, essas profecias têm sido objeto de inúmeros debates e interpretações, tornando-se um tópico de interesse global. É importante lembrar que as profecias do calendário maia não prevêem o fim do mundo, mas nos lembram da importância de estar consciente das nossas ações e das consequências que elas podem ter no nosso futuro coletivo. Vamos explorar agora o intrigante mito de Pralaya, que encontra suas raízes na antiga mitologia hindu. Pralaya é um conceito cósmico que se refere aos ciclos de criação, destruição e renascimento do universo. Essa crença tem uma profunda influência na visão de mundo dos seguidores da religião hindu. De acordo com o mito, o universo passa por ciclos infinitos de manifestação e dissolução. Durante o Pralaya, todas as formas de vida e o cosmos como conhecemos são absorvidos de volta à fonte primordial. Esse processo é essencial para a renovação e o recomeço das criações. O contexto histórico desse mito está intimamente ligado à religião hindu, uma das mais antigas e complexas do mundo. A mitologia hindu é rica em histórias e divindades que personificam as forças cósmicas, refletindo as crenças profundas da cultura e filosofia hindu. Pralaya é retratado como um evento de purificação cósmica, onde todas as almas têm a oportunidade de se libertar das limitações do ciclo de nascimentos e mortes, chamado samsara, e alcançar a libertação espiritual, conhecida como moksha. Esse mito apresenta a visão de que o universo é cíclico e interminável, e que todas as coisas estão conectadas em uma teia de existência. Pralaya não é apenas uma destruição, mas também uma renovação e a preparação para novos começos. A crença em Pralaya tem profundas implicações na filosofia e prática hindu. Essa narrativa lembra os fiéis da impermanência da vida e da importância de viver em harmonia com as leis universais. É uma fonte de inspiração para a busca do autoconhecimento e da sabedoria espiritual. Apesar de ser um conceito teológico, o mito de Pralaya também encontrou eco em outros sistemas de crenças e filosofias, inspirando reflexões sobre a natureza cíclica da existência e a eternidade do tempo. Embarquemos agora em uma viagem para a antiga mitologia chinesa, onde encontramos a intrigante lenda do dilúvio de Yu, o Grande. Essa narrativa conta a história de um dilúvio devastador que assolou a China antiga, uma catástrofe que teve um papel significativo na cultura e no imaginário dos antigos. Segundo a lenda, a China era assolada por enchentes descontroladas que ameaçavam a vida e a subsistência das pessoas. Yu, o Grande, um sábio e engenhoso governante, assumiu a tarefa monumental de controlar as águas e trazer estabilidade à terra. O contexto histórico desse mito está intimamente conectado à antiga civilização chinesa, que floresceu ao longo das margens dos rios Yangtze e Amarelo. Essas enchentes catastróficas eram uma realidade recorrente, causando devastação e despertando o desejo de controlar as forças da natureza. A lenda do dilúvio de Yu personifica a coragem e a perseverança humanas, diante de desafios aparentemente intransponíveis. Yu trabalhou incansavelmente para construir canais e sistemas de drenagem, controlando as águas e garantindo a sobrevivência da humanidade.
Essa narrativa é mais do que apenas uma história de heroísmo. Ela reflete as crenças fundamentais da cultura chinesa, incluindo a reverência pela natureza e a importância do bem-estar coletivo. A história do dilúvio de Yu, o Grande, também tem sido interpretada como uma metáfora para as transformações sociais e políticas da China antiga, onde o papel do governante é essencial para garantir a ordem e a prosperidade do reino. Mesmo nos dias atuais, essa lenda continua a ser celebrada e relembrada na cultura chinesa, inspirando a noção de que a determinação humana pode superar adversidades e moldar o curso do destino. Vamos agora explorar a fascinante narrativa do fim da Era dos Deuses na mitologia grega, uma cultura rica em deuses, heróis e mitos, que influenciaram profundamente o pensamento e a arte da civilização helênica. Segundo essa lenda, os deuses gregos reinavam no Monte Olimpo, interagindo com os humanos e participando de suas vidas. No entanto, ao longo do tempo, os deuses começaram a se afastar dos humanos, perdendo interesse em suas atividades e deixando de serem tão presentes no mundo mortal. O contexto histórico desse mito está enraizado na Grécia Antiga, uma civilização que valorizava enormemente a mitologia e suas representações artísticas. Essa crença da Era dos Deuses refletia a mudança da mentalidade grega e o surgimento de novas formas de compreender o mundo e a espiritualidade. Esse mito sugere que a Era dos Deuses foi gradualmente substituída pela Era dos Heróis, onde figuras heróicas e semidivinas ganharam destaque e realizaram feitos extraordinários. O fim da Era dos Deuses também pode ser interpretado como uma alegoria do desenvolvimento da sociedade e da evolução da cultura, onde a influência divina cede espaço para a força e a criatividade humanas. Essa narrativa mitológica tem sido retratada em inúmeras obras de arte, poesia e literatura, como a famosa obra de Hesíodo, Teogonia. O mito do fim da Era dos Deuses continua a inspirar artistas e estudiosos ao longo dos séculos. Na atualidade, essa lenda permanece como um exemplo do rico patrimônio mitológico grego, que oferece um olhar sobre a complexidade da experiência humana e as transformações da cultura ao longo do tempo. A Bíblia também tem seu conjunto de relatos sobre o fim do mundo, com destaque para o livro do Apocalipse. Veremos como essas passagens têm influenciado a cultura e a crença de muitos ao longo dos séculos. Agora, vamos explorar a apresentação dos relatos bíblicos relevantes sobre o fim do mundo, e realizar uma comparação com os outros mitos abordados anteriormente. A Bíblia, um texto sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo, contém diversos relatos que tratam do tema do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no Novo Testamento, encontramos uma série de visões proféticas que descrevem eventos catastróficos, guerras, desastres naturais e a vinda de um novo reino divino. Assim como em outros mitos, os relatos bíblicos sobre o fim do mundo apresentam uma visão de um evento grandioso e transcendente, que sinaliza uma transformação radical da ordem cósmica e a purificação da humanidade. Enquanto os mitos nórdicos falam do Ragnarok, uma batalha final entre os deuses e os gigantes, e as profecias do calendário maia abordam previsões cósmicas, os relatos bíblicos destacam a importância da fé, da justiça divina e do arrependimento para a salvação no momento da consumação dos tempos. No mito de Pralaya, da mitologia hindu, a destruição cíclica e renovação do universo são fundamentais para o processo de evolução espiritual das almas, enquanto na lenda do dilúvio de Yu, o Grande, na mitologia chinesa, a coragem humana prevalece diante das forças da natureza. A narrativa do fim da Era dos Deuses, na mitologia grega, reflete a transição das eras e a mudança na influência divina na vida humana, à medida que os deuses se distanciam dos mortais. Embora os mitos tenham origens e contextos distintos, é interessante notar que eles compartilham a busca humana por significado, a compreensão do destino, e a tentativa de entender o desconhecido e o transcendental. Essas histórias antigas, provenientes de diferentes culturas,
ressoam com a imaginação e o questionamento humano sobre o propósito da existência, o papel das forças cósmicas e a possibilidade de um futuro transformador. Essas narrativas, sejam elas mitos ou relatos bíblicos, continuam a exercer uma poderosa influência na cultura, na arte e na espiritualidade, proporcionando reflexões profundas sobre nossa condição humana e nossos anseios diante do fim do mundo. Muitos eventos naturais poderiam ser interpretados como sinais de um apocalipse, mas como a ciência explica esses fenômenos? Vamos analisar alguns deles e separar o mito da realidade. Agora, vamos explorar a fascinante explicação por trás de alguns eventos naturais impressionantes que moldam nosso planeta. Com o auxílio de animações e imagens explicativas, vamos mergulhar na compreensão desses fenômenos surpreendentes que ocorrem ao nosso redor. Os tsunamis são ondas gigantescas causadas por perturbações no leito oceânico, como terremotos, erupções vulcânicas ou deslizamentos submarinos. Esses eventos podem gerar uma enorme quantidade de energia que se propaga através da água, formando poderosas ondas que se estendem por grandes distâncias. Os furacões e ciclones são poderosos sistemas de tempestades tropicais que se formam sobre os oceanos quentes. Impulsionados pela energia liberada pela evaporação da água do mar, esses redemoinhos violentos têm ventos de alta velocidade que podem causar danos significativos. As auroras, também conhecidas como luzes do norte, aurora boreal, e luzes do sul, aurora austral, são fenômenos luminosos naturais que ocorrem em regiões polares. Esses espetáculos coloridos são causados pela interação das partículas carregadas do vento solar com a atmosfera da Terra. As erupções vulcânicas são explosões violentas que acontecem quando o magma, proveniente do interior da Terra, é liberado para a superfície. Esses eventos podem gerar uma variedade de efeitos, como fluxos de lava, nuvens de cinzas, projeções de rochas e gases tóxicos, tendo impactos significativos. Os relâmpagos são descargas elétricas atmosféricas que acontecem durante tempestades. Essas poderosas correntes elétricas criam uma luz brilhante que vemos como um clarão no céu, seguido pelo som do trovão. Os relâmpagos são um fenômeno comum, mas também são espetaculares e podem ser perigosos. Esses são apenas alguns exemplos de eventos naturais incríveis que ocorrem em nosso planeta. A natureza é verdadeiramente espetacular e complexa, e nossa compreensão desses fenômenos continua a evoluir graças à pesquisa científica e à tecnologia. Espero que essa explanação e as animações e imagens explicativas tenham proporcionado uma visão fascinante sobre a dinâmica e a beleza da Terra e seus fenômenos naturais. Não podemos deixar de falar sobre teorias modernas do fim do mundo, desde profecias apocalípticas até teorias de conspiração. Essas ideias continuam a capturar a imaginação das pessoas. Vamos agora mergulhar nas teorias modernas e realizar uma análise crítica sobre alguns conceitos fascinantes que têm desafiado nossas percepções do mundo natural. Essas teorias, desenvolvidas por cientistas e pesquisadores, oferecem novas perspectivas e nos convidam a questionar nossas compreensões. A teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade. Essa teoria, formulada no início do século XX, sugere que o espaço e o tempo são interconectados, e a gravidade é causada pela curvatura do espaço-tempo. Suas previsões foram confirmadas através de experimentos e observações, tornando-a uma das teorias mais bem-sucedidas da física. A teoria do Big Bang é a explicação científica amplamente aceita para a origem do universo. De acordo com essa teoria, nosso universo começou como um ponto extremamente denso e quente, e se expandiu rapidamente há cerca de 13,8 bilhões de anos. Desde então, temos observado a expansão contínua. A teoria da evolução de Charles Darwin propõe que as espécies evoluem ao longo do tempo, por meio de um processo de seleção natural. Aqueles indivíduos com características vantajosas para o ambiente têm maior probabilidade de sobreviver,
e se reproduzir, transmitindo suas características para as gerações futuras. A evolução é suportada por uma abundância de evidências fósseis e genéticas. A teoria da mecânica quântica é uma das áreas mais intrigantes da física moderna. Ela descreve o comportamento de partículas subatômicas e como elas interagem em níveis microscópicos. A mecânica quântica desafia nossa intuição clássica e introduz conceitos como superposição e entrelaçamento. Embora essas teorias modernas tenham sido corroboradas por uma grande quantidade de evidências científicas, é importante lembrar que a ciência está em constante evolução. Novas descobertas e avanços podem expandir, aprimorar ou até mesmo questionar essas teorias. A análise crítica é essencial para garantir que a ciência continue avançando em direção à compreensão mais precisa e abrangente da realidade. As teorias modernas nos presenteiam com uma visão profunda do cosmos e da natureza da realidade. Com o espírito da curiosidade e da investigação contínua, podemos continuar a desvendar os mistérios do universo e compreender nossa existência de maneira mais profunda. Agora, é hora de uma reflexão filosófica. Por que as histórias do fim do mundo têm tanta influência em nossa cultura? Como elas moldam nossa visão de mundo e o significado que atribuímos à vida? A discussão sobre as questões filosóficas relacionadas ao tema do fim do mundo é um convite para reflexões profundas sobre nossa existência, o significado da vida e nosso lugar no universo. Ao explorar esse tema, mergulhamos nas preocupações existenciais e nas inquietações que têm cativado a mente. A ideia do fim do mundo pode nos levar a questionar o sentido e propósito de nossa existência. Diante de um evento apocalíptico iminente, confrontamos a busca por significado e a importância de nossas ações e relacionamentos. Filósofos de diferentes épocas têm debatido sobre a natureza. O conceito do fim do mundo levanta perguntas sobre a natureza da humanidade e de nossa existência no universo. Será que somos apenas um acaso em um cosmos vasto e aleatório? Ou será que temos um papel mais significativo na grande teia da existência? Essas reflexões podem nos levar a questionar. A possibilidade do fim do mundo também traz à tona questões éticas e responsabilidade. Nossas ações individuais e coletivas podem influenciar o curso do mundo ao nosso redor. Isso nos leva a considerar a responsabilidade que temos para com o nosso planeta e com as gerações futuras. O tema do fim do mundo nos lembra da impermanência e transitoriedade de todas as coisas. Nada é permanente, e essa constatação pode gerar um senso de apreciação pelo presente e uma busca por significado na fugacidade da vida. A filosofia budista, por exemplo, enfatiza a impermanência como um dos princípios fundamentais para alcançar a sabedoria e a compreensão profunda da vida. O tema do fim do mundo também nos leva a refletir sobre a natureza do tempo e da eternidade. O que é o tempo? Como concebemos o futuro e o que significa a noção de eternidade? Questões sobre a natureza do tempo têm ocupado pensadores de várias tradições filosóficas, convidando-nos a explorar as dimensões temporais de nossa existência. As questões filosóficas relacionadas ao fim do mundo nos convidam a buscar uma compreensão mais profunda da natureza da existência e da nossa relação com o universo. Essas reflexões não têm respostas definitivas, mas nos incitam a ponderar sobre o significado de nossa jornada nesta vastidão cósmica. E assim chegamos ao final de nossa jornada pelos mitos e lendas do fim do mundo. Espero que tenham apreciado e refletido sobre essa rica diversidade cultural. Deixe o seu comentário e compartilhe suas opiniões conosco. E metam o gosto no canal, porque ajuda muito este canal a crescer. E partilhem para os vossos amigos que gostem deste tipo de vídeo. Até para a próxima. Deixe o seu comentário e compartilhe suas opiniões conosco. E metam o gosto no canal, porque ajuda muito este canal a crescer, e partilhem para os vossos amigos que gostem deste tipo de vídeo. Até para a próxima!